Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live dessa semana. Vou colocar aqui o tema guardar. Rancor, né? Por que não posso guardar? Vamos fixar o comentário para a gente conseguir dar início à nossa live. Então vamos lá, né? A gente vai precisar esperar uns minutinhos aí enquanto eu passo os recadinhos do começo, né? Já agradecendo a presença do pessoal. Vamos ter live na quarta-feira. Também vamos ter live na quarta-feira, que vamos falar a respeito de como lidar com pessoas raivosas, né? Falar sobre isso, que é importante na vida, né? Com certeza absoluta. E vamos para a frase do dia. Hoje, trouxe uma frase de Padre Fábio de Mello. Uma frase que diz o seguinte: dá muito mais trabalho guardar rancor do que perdoar. Eu achei essa frase genial e quis trazer ela para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, enquanto a gente vai falando sobre esse tema do rancor. E como sempre costumo trazer para vocês, eu gosto de mostrar definições a respeito do que são as coisas, etc, etc. E geralmente eu procuro definições, seja no dicionário, seja em alguns outros sites aí que a gente sabe que tem algumas definições, e eu trouxe, né? O que é rancor? O que geralmente as pessoas costumam dizer a respeito disso e tal, né? Então, rancor pode ser classificado como sendo aquelas pessoas que geralmente cultivam algum sentimento de mágoa, de ódio, de sei lá o que, né? Um ressentimento muito grande, e geralmente esse sentimento ele fica cultivando, né? Guardando ele por muito tempo. Um ódio profundo não manifesto, que às vezes a gente escolhe um objeto, né, para direcionar esse rancor, esse ódio da gente, e a gente tende a manifestar isso aí para as pessoas, né? Então, esse rancor é uma emoção que não permite nos fazer esquecer a respeito de uma situação que ocorreu alguma coisa, né? E pela qual a gente se sente doído e machucado por essa circunstância. Tá, essa é a definição de rancor. Agora, a gente precisa parar para pensar de que o rancor a gente guarda, né, enfim, mas são situações que a gente não precisa, a gente não tem tanto controle a respeito de certas coisas da vida, né? A gente geralmente não para identificar isso, assim, de que, peraí, quais são as coisas que realmente eu posso ter controle com relação à minha própria vida? E eu paro para analisar e às vezes não analiso, na verdade. Então, se eu sei que eu não tenho controle a respeito de uma série de coisas da minha própria vida, né, eu preciso entender de que eu tenho que aceitar certas circunstâncias. Eu tenho que estar preparado para lidar com elas. Um espirro no meio da live, enquanto acontecem, né? Então, por que a gente guarda o tal do rancor, né? A gente às vezes não para pensar, mas é porque existe uma autocomiseração da pessoa com relação a si própria. Ela guarda isso porque ela valoriza a si mesma nessa dor dela. E aí ela pode fazer dois movimentos interiores. Um deles, ela se apega à dor, né? Ela não deixa essa dor ir embora. E ela começa a desenvolver uma espécie de uma filosofia de vida. Como assim? Essa dor, essa mágoa, né, esse ressentimento, enfim, essas coisas todas, ela fica cultivando bastante isso dentro dela, né? E isso se torna o guia da vida dela. Então, além de se tornar uma filosofia de vida, a pessoa ela começa a passar por um processo de endeusamento disso aí. Então, algumas pessoas escolhem profissões, escolhem escolhem fazer provas, né? Escolhem caminhos, né? Especialidades específicas para poder, se destacar na vida de uma certa forma, para poder se vingar de pessoas, né? Enfim, e o engraçado é isso, de que se torna o norte da pessoa. E esse norte, às vezes, nem sempre é 100% positivo.
Ou se ela não faz esse endeusamento, ela pega aquela história sofrida dela, né, coloca como centro da vida dela, e ela fica querendo e exigindo que todo mundo tenha piedade, tenha dó, tenha compaixão, etc, etc. E aí, o engraçado é isso. Se ela não tem esse movimento interior tão forte, né, o que ela faz dentro dela? Ela cria uma espécie de um bichinho de estimação. Né? Então, ela nutre esse bichinho de estimação, ela cuida desse bichinho de estimação, ela defende esse bichinho de estimação, ela passeia com ele para ostentar, fala, olha aqui a minha dor, olha aqui o que eu sofri, né? As pessoas que guardam rancor, geralmente elas tendem a manifestar essas coisas todas para as pessoas. Então, se não é Deus, o Deus da pessoa, que ela presta culto quase todo santo dia, no mínimo, vira o quê? Um bichinho de estimação que ela carrega para todos os cantos. E nesse processo, eu sei que existem situações que elas de fato são dignas de serem odiadas, né? Obviamente. E se a pessoa ela tem uma capacidade classificatória de escolher algumas coisas para nomear aquilo como sendo odioso, né? Ela precisa talvez começar a rever esse processo. Porque existem coisas que de fato são necessárias de serem odiadas, né? Por exemplo, crimes, atitudes de crueldade, atitudes opressivas de verdade, enfim, exploração humana, degradante, humilhação muito grave, sei lá, atingir a integridade física de alguém, sei lá, coisas nesse sentido. Isso de fato realmente é digno de ser odiado, né? Porém, algumas outras coisas que hoje em dia a nossa sociedade ela tem tido dificuldades com isso, né? Ela nomeia, por exemplo, uma atitude intolerante, uma atitude desconfortável que o outro manifesta como sendo algo digno de ódio, né? Então, se a pessoa ela me, sei lá, ela apenas me terminou comigo pra ir namorar com outra pessoa, a pessoa guarda um rancor disso. Isso é digno de ódio? Não, porque o outro está exercendo o livre-arbítrio dele ou dela, né? E as pessoas, elas simplesmente nem se ligam nisso, né? Elas nem se ligam nisso. Elas vão acabando a viver umas coisas, assim, é muito interessante, né? Elas vão tornando tudo tão extremo demais que a coisa fica difícil, fica complicada para ser vivida. Então, a pessoa ela precisa passar por um processo, que eu já estou entrando dentro do tópico de como fazer, né, para não guardar o tal do rancor. Ela precisa entrar dentro do tópico de ressignificação. Como assim? Ela precisa saber dizer de verdade, né, para ela mesma acima de tudo, quais são as coisas que ela tem que redefinir na cabeça dela, reconceituar. Peraí, isso aqui que eu estou vivendo, eu estou guardando rancor por quê? Será que eu tenho que guardar rancor disso mesmo? Ou não? Porque se a história de vida da pessoa é algo extremamente doído, de fato, né? Um estupro, um sequestro, alguma coisa bárbaro mesmo, baixo, né? Até esses exemplos, até esse tipo de coisa que é muito difícil de ser odiado, né? De ser aceito, quer dizer, né? Enfim, é fácil ser odiado e difícil ser aceito, né? Até essas coisas é importante exercitar a prática do perdão, que é uma forma de a pessoa não guardar o rancor. Então, o que a pessoa tem que fazer para isso, né? Segundo o conceito da própria palavra perdão, que tem a ver com perdonare, né? Perdão tem a ver com o quê? Você fazer por doar, né? Por doar, fazer uma doação. Eu já fiz uma live sobre perdão aqui, falei sobre mágoa e tal, enfim. E foi muito interessante perceber o quê? De que foi feito um filme, inclusive, com relação a esse assunto do rancor, né? Quem já assistiu o filme da Cabana, por exemplo, aquele filme que uma pessoa recebe uma carta de Deus e pede para encontrar com ele numa cabana e tal, não sei o que, e lá o cara tem um encontro genial, assim, incrível com Deus mesmo. E tem um trecho específico do filme que é o trecho do julgamento. Nesse trecho eu acho interessantíssimo, porque o rapaz que estava guardando ódio e rancor de um assassino específico lá que cometeu uma crueldade com a filhinha dele, né? Ele foi questionado pelo livro da sabedoria lá, pela sabedoria lá, representado por uma mulher, enfim, se ele
porque ele tinha se colocado no papel de Deus. Geralmente as pessoas, por isso que eu falei do endeusamento, né? A pessoa que guarda rancor, ela quer determinar quem é que merece ser condenado, quem é que merece não ser condenado. Pessoas rancorosas são assim. Então elas tiram Deus do lugar dele e elas se colocam lá. E elas agem de acordo com, né? Por isso que é muito complicado a pessoa se colocar nesse lugar, porque ela não está no lugar dela, de fato. Ela é um ser humano, limitado, né? Enfim. E o perdão não tem a ver com achar que vai ser trouxa, né? Muitas pessoas acham, mas eu não vou perdoar não, porque isso aí eu vou ser trouxa, as pessoas vão fazer tudo de novo comigo e tal, e eu não sou mais assim, eu não quero sofrer, papapá. O perdão, gente, eu sempre costumo dizer isso, é como se você se você guarda uma rancor, né, mágoa e tal, você tá lá, bebendo um copo de veneno e olhando para a pessoa que você quer que morra, esperando ela morrer. O copo de veneno você ingeriu. Ele não vai gerar um pó mágico que vai sair da sua cabeça, vai atingir ela vai respirar esse pó mágico como se fosse um vírus, né? E ela vai ser atingida por isso. Não vai acontecer isso. Não acontece. Então, esse processo do perdão, né, de você cultivar esse ódio, essa mágoa e tal, enfim, isso tem que ser colocado de lado, né? E nesse processo de exercitar o perdão, a pessoa ela consegue melhorar o processo do não sofrer. Por quê? Eu estava fazendo uma pesquisa, coletando várias opiniões, e é tão interessante observar, né? As pessoas, quando vão falar sobre rancor, elas fogem do tema. Elas não conseguem falar do que realmente é digno de rancor, porque é uma coisa que mexe com estruturas muito íntimas de cada um. Só que o processo de você se libertar dessa dor, se libertar desse sentimento ruim que virou o seu bichinho de estimação, o seu Deus que você presta culto todo santo dia, caso você guarde rancor, envolve você olhar para isso e deixar soltar. Você tem que soltar essa corda que está amarrando sua mão e te fazendo sofrer uma dor ali, né? Então solta isso, larga para lá, né? Como nós temos memória, né? A gente vive sob efeito dela em certos contextos, em certas situações. É importantíssimo você trabalhar esse perdão continuamente dentro do seu coração para você conseguir liberar essa memória para ficar no passado. Se você ficar atualizando essa memória o tempo inteiro e você vive sob os efeitos dela, você fica ressentindo e vem com toda intensidade. Então você se fecha para os relacionamentos, você se fecha para confiar nas pessoas. As pessoas também consequentemente não vão confiar em você, né? Enfim, em virtude disso. E o processo vai sendo difícil de viver, a vida vai se tornando pesada, mas a pessoa ela faz o quê? Ela quer ser validada na rigidez, no orgulho dela de guardar, de se apegar a essa dor, e ela não quer soltar. Por ela não querer soltar, ela fica esperando que a outra pessoa a aceite como ela é, a aceite com essa dor. E hoje em dia isso é uma espécie de um trunfo, né? As pessoas olham para a característica do rancor e falam como se fosse uma espécie de uma qualidade. Ah, eu sou rancoroso mesmo. Não perdoo de jeito nenhum. Guardo rancor mesmo. Se pisou no meu calo, ai de quem pisar no meu calo. E a pessoa fica cultivando isso, achando que isso é um trunfo, né? Que é uma característica digna de admiração, e às vezes não é. E olhar para si, saber que isso às vezes é uma coisa que mexe com a nossa estrutura das coisas mais de dentro mesmo, né? Envolve você saber falar assim, peraí, eu tenho que saber exercitar o perdão. Isso, igual a Marina está colocando, isso vira um fardo tão grande que lá na frente ela não vai conseguir carregar. Alguns médicos, eles opinam de que a mágoa, o estresse, o rancor, o ódio, o ressentimento, todos esses sentimentos derivados da raiva, eles causam problemas físicos, inclusive de saúde. Dentre eles, problemas no coração. Muita gente pode sofrer, né, problemas cardíacos ali de arritmia e tal, inclusive até morrer de infarto por conta disso. Olha que coisa engraçada, né? Porque vai acumulando coisa negativa ali, enfim. Os hormônios de cortisol, eles são liberados no corpo em nível excessivo. Esse hormônio cortisol, ele não faz bem para o corpo, né? E se você fica lançando essas doses de cortisol todo santo dia no seu corpo, cultivando esse rancor, cultivando essa mágoa, cultivando esse ressentimento, esse ódio que fica dentro de você por efeito de memória, isso vai fazendo mal para você.
Lembra da afirmação? Eu bebo um copo de veneno, né? Olho para a pessoa que eu quero que morra e fico esperando ela morrer. E eu que bebi o copo de veneno. Aí eu fico achando que vai sair um pozinho mágico da minha cabeça, vai entrar nas narinas da pessoa, que é um ar contaminado com tóxico e letal, e a pessoa vai respirar aquele ar e aquela pessoa vai morrer. Isso não acontece, tá? Não acontece. Obviamente que não, né? Só que a gente se comporta esperando isso. E é uma ilusão que a gente cria para si próprio, né? E esse processo de ressignificar envolve, inclusive, você ter algumas atitudes muito complicadas. Dentre elas, ouvi a opinião de, eu acho que, se não me falha a memória, um psicólogo dizendo, ou um psiquiatra, agora eu não lembro, falando o seguinte, de que se você carrega ódio de alguém, rancor de alguém, e o tema da história pelo qual você tem essa dificuldade do ódio, do rancor, pode estar se repetindo na sociedade de alguma forma. E uma das maneiras de você superar o seu rancor, seu ódio, além de fazer um processo de acompanhamento, é ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, muitas pessoas abraçam uma causa, né? Por exemplo, eu lembro eu acho que é a mãe da Isabela Nardoni, eu esqueço o nome dela, enfim, do casal, da menininha lá, né? Eles criam como se fosse uma espécie de uma ONG, né? Para poder ajudar mães enlutadas, para poder ajudar mães que estão precisando de um processo de superação, para poder ela conseguir, junto com a dor de outras pessoas, produzir essa superação desse rancor, dessa mágoa, desse ódio, desse ressentimento, né? Outras pessoas também costumam fazer isso, que eu não vou me lembrar casos específicos, como, aquelas pessoas que perdem pessoas em acidentes, né? E aí, por embriaguez de um motorista que causou um acidente fatal em outras pessoas, aí tem uma página até no Facebook que fala, não foi acidente, né? Então assim, a pessoa ela se vincula a uma espécie de uma causa para poder defender aquilo e ajudar outras pessoas na superação do tema, da experiência difícil de ser vivida. Isso ajuda demais as pessoas, né? Que é uma forma de ressignificação. Você vai conseguindo superar o processo e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E isso pode fazer sentido para muita gente. Então, nesse processo de superação do rancor, ele, como tem uma grande semelhança com a mágoa, né? com o ódio, com o ressentimento, a gente só precisa entender. Eu quis trazer a mensagem central disso, né? Vou repetir. Tome cuidado com você colocar esse rancor, essa memória ali, essa coisa difícil, como se isso fosse o Deus da sua vida ou o seu bichinho de estimação. Se essa memória doída é o seu bichinho de estimação, ele vai um dia te atacar de volta, porque às vezes o bichinho de estimação se volta contra o próprio dono, né? As baleias aí domesticadas que o digam e outros animais selvagens domesticados que também o digam, né? E o rancor pode ser encarado como se fosse um animal selvagem, perigoso, assassino, e de que um dia ele pode se voltar contra você que está tentando domesticá-lo. É sempre um problema, né? Então seria isso, pessoal. Hoje a live foi bem mais curtinha, né? Bem curtinha mesmo. Na quarta-feira nós vamos ter live também. A gente vai falar sobre pessoas raivosas, como é que a gente lida com elas, né? E na sexta-feira vamos ter uma live da virtude. Ser bondoso vale a pena, né? Vai ser um convitezinho aí para vocês. Então, que bom, Mariano, fico feliz. Então estejam presentes para a live de quarta e sexta, né? Domingo é a live da crítica. A live da crítica vai ser: você é mimado e nem sabe disso, sabia? Né? Então vai ser essa live da crítica. Então temos live quarta, sexta e domingo, tá bom? O rancor e as mágoas que nos tiram as noites de sono e nada afetam as pessoas responsáveis por causá-los. É verdade. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Fiquem com Deus e até quarta-feira. Até mais. 9 horas, não se esqueçam. Sempre nas quartas, às 9 horas. Um abraço. Até mais.